Queridos companheiros e queridas companheiras, professores, trabalhadores da educação, companheiros das forças políticas do movimento sindical, companheiros e companheiras do movimento estudantil, querido companheira Bebel, presidenta da PUESP, querido companheiro Roberto Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, querido companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT, querido companheiro Douglas Riso, presidente da CUT de São Paulo, querida Lisete, professora da USP, membro da DUSP, querida Rafaela Boani, estudante da Escola Estadual Diadema, querida companheira Flávia, presidente da União Estadual de São Paulo, queridos companheiros da mesa, queridas companheiros e queridos companheiros da imprensa, sempre tão amigável, sempre tão gentil comigo, eu quero dizer para vocês da alegria de poder discutir um tema tão caro ao povo brasileiro e tão caro a mim como cidadão e como ex-presidente da República. Vocês vão perceber ao longo da minha fala que a minha voz vai falhar. Eu faz uns 15 dias que estou com a garganta inflamada. O médico me deu um antibiótico, eu comprei, mas não tomei. E eu preciso criar vergonha e tomar o remédio que o médico receitou para a garganta sarar. E eu espero tomar depois de amanhã, porque amanhã é sábado, eu tenho outras coisas para tomar ao invés de tomar antibiótico. Eu queria pedir uma salva de palmas em solidariedade a dois companheiros que foram assassinados ontem do Movimento Sem Terra na Fazenda Arapéu, em Quedas do Iguaçu. Não se sabe se esses companheiros foram assassinados pela polícia ou por jagunços ou se pelo desjunto. De qualquer forma, são mais duas vítimas da falta de respeito pelo povo trabalhador desse país. Eu não cumprimentei o companheiro Dulce, que é o companheiro que é do Instituto, é o companheiro do Instituto Lula, o companheiro que foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, com a responsabilidade de lidar com o movimento social. Eu não vou ler, isso aqui é apenas a introdução de muitas coisas que eu quero falar para vocês em 3 minutos que o nosso querido apresentador nos deu aí. Bem, eu vejo com enorme satisfação que aqui estão presentes todos os setores da educação no estado de São Paulo, dos diversos níveis e redes de ensino. E também as entidades representativas de professores, funcionários e estudantes, assim como os movimentos populares, que apoiam com entusiasmo a luta pela educação de qualidades para todos no nosso país. Aqui estão os que sempre lutaram para reformar e democratizar a educação brasileira, resistindo ao elitismo excludente das oligarquias conservadoras. Os que se dedicaram e se dedicam apaixonadamente à causa da qualidade do ensino, muitas vezes com sacrifício da própria vida familiar. Aqui estão aquelas e aqueles cujo apoio foi decisivo para que no governo federal a gente tenha conseguido fazer uma verdadeira revolução no ensino superior e no ensino profissional neste país. Sem o apoio e o compromisso de vocês, jamais teríamos conseguido triplicar o orçamento do Ministério da Educação em apenas 10 anos.
não teríamos conseguido criar 19 universidades federais novas, não teríamos conseguido fazer 173 novos campos em todas as regiões do Brasil. Sem a consciência e a mobilização de vocês, não teríamos criado o ProUni, o REUNI, o FIES e muito menos conseguido dobrar o número de estudantes universitários, que passou de 3,5 milhões para 7,8 milhões estudantes hoje no Brasil. Sem a força dos educadores e dos estudantes brasileiros, não teríamos construído 422 novas escolas técnicas de nível médio, triplicando a rede existente. E a presidenta Dilma não teria conseguido implantar esse programa fantástico que é o Pronatec, que já qualificou mais de 8 milhões de pessoas, e muito menos teria conseguido fazer o Ciência Sem Fronteira, que levou 100 mil jovens a estudar no exterior. Sem vocês, a gente não teria conseguido aprovar a lei de partilha no pré-sal e muito menos a gente teria conseguido aprovar 75% dos royalties apenas para a educação neste país. E, sobretudo, aqui estão presentes aqueles que poucos meses atrás promoveram as magníficas mobilizações contra as mudanças autoritárias e antipopulares no sistema de ensino do Estado de São Paulo. Estudantes, professores, funcionários das escolas, pais e mães de alunos, e que obtiveram uma extraordinária vitória, da qual todos nós brasileiros nos orgulhamos, mostrando que o povo não está morto, o povo tem que ser apenas provocado por uma causa boa, e não permitir o fechamento de escolas em São Paulo é uma causa nobre de um Estado que fabrica mais sede da FEBEM e mais cela do que sala de aula. E vocês vieram aqui hoje para defender uma causa que é de todo o povo brasileiro, a preservação do Estado de Direito e da democracia. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu não sei se todo mundo está acompanhando atentamente o que vem acontecendo no nosso querido país. Não é a primeira vez na história da humanidade, e não será isso, que se nega a política, que se nega os partidos e que tenta destruir todos os movimentos sociais organizados existentes num país. Nós estamos vivendo esse momento agora. Eu lembro os discursos de Hitler, que fez nascer o nazismo contra os partidos comunistas alemão e contra os socialistas alemãos. Eu lembro dos discursos e as razões pela qual Mussolini conseguiu implantar o fascismo na Itália. Eu lembro até os discursos com Pedro Bebel, que foram a razão pela qual Dom Pedro II teve que sair correndo do Brasil para voltar para Portugal. Lembro do discurso que fizeram para tirar Getúlio Vargas em 1945 e os discursos que o levaram à morte em 1954. Eu lembro os discursos que se fizeram contra o Juscelino Kubitschek e o discurso que se fazia contra o João Goulart, mesmo quando ele tinha 72% de aprovação aqui no estado de São Paulo. Eu lembro como é que eu fui tratado quando eu fui eleito presidente da República em 2003. Eu duvido, e falo isso sem nenhum ponto de mágoa. Eu duvido que na história deste país, um presidente eleito por um lado da sociedade, porque eu sei quem foi que me elegeu, eu sei que lado me elegeu, eu sei quem eu estava representando quando fui eleito, mas eu duvido
que alguém tenha tratado todos com o tratamento republicano que eu tratei neste país. Eu duvido. Eu duvido que os empresários que passaram pela presidência da República trataram os empresários com o respeito que eu tratei. Eu duvido que em algum momento da história desse país um governo tratou o movimento social como eu tratei, porque eu tinha consciência de que este país precisava dar certo. Eu tinha consciência que uma nação só se constrói quando todos participam do resultado da produção dessa nação. E eles, ao contrário de mim, que tinham estudado tanto, eles tratavam este país e governavam este país apenas para 1/3 da população. Pobre não era apenas resultado de um estudo, de uma pesquisa para cientista político ou para assistente social. Pobre era uma coisa consagrada como definitiva nesse país. Tem gente que nasce pobre e vai morrer pobre, então é assim que o Brasil vai ser governado apenas para uma parte. E qual foi a revolução que nós fizemos? Nós provamos que pobre não era problema. Pobre passou a ser a solução deste país quando ele começou a ser incluído, quando ele começou a participar. Possivelmente tenha sido esse comportamento nosso que tenha causado tanta raiva, tanto rancor e queria dizer até tanto desprezo dele por nós. Eu sinceramente não consigo lembrar qual foi o momento histórico que a imprensa me tratou com respeito, mesmo quando eu era presidente da República, aprovado por 87% da população brasileira. Eu lembro que na campanha de 2006, mesmo eu sendo presidente da República, adversários que não tinham nenhuma chance, tinha mais espaço na imprensa do que eu. E eu nunca me queixei, porque eu tenho um profundo respeito pela imprensa. Mas eu acho que quem deve julgar a imprensa não é o presidente da República, é o telespectador, é o ouvinte, é o leitor que vai julgar cada coisa que se diz nesse país. E de vez em quando é importante eles lembrarem que não pode achar que o povo é cabeça de bagre. Como disse um ex-presidente, a Dilma foi eleita pelos atrasados do Nordeste. Eles não se dão conta de que esse povo é mais inteligente do que eles jamais imaginaram. Que esse povo sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Que esse povo sabe distinguir quem é que fez as coisas para eles e quem não fez as coisas para eles. E é isso, Bebel, que me deixa muito tranquilo. Esse que vos fala, gostou do que vos fala? Esse que vos fala, não tem orgulho de não ter um diploma universitário. Eu não falo isso por orgulho, eu adoraria ter um diploma universitário, mas não tive. Mas esse cidadão, junto com um vice-presidente que foi lançado aqui nesse salão em 82, o companheiro Zé Alencar, que também não tinha diploma universitário, nós vamos passar para a história como o governo que mais fez universidade na história deste país. Nós vamos passar para a história como o que mais investiu em pesquisa. Vamos passar para a história como aqueles que fizeram em apenas 12 anos, 3 vezes mais do que eles fizeram num século de escola técnica. Eles levaram 100 anos para ter 3,5 milhões de alunos na universidade. E nós, em apenas 12 anos, colocamos 3.800.000 alunos na universidade brasileira. Talvez seja isso que incomoda uma parte das pessoas que não gostam e que estão destilando ódio. Destilando ódio. Dizem de vez em quando, Rui Falcão, que é o seu discurso que destila ódio.
E eles esquecem que às vezes no horário nobre da televisão eles colocam 30 minutos destilando ódio contra o PT, contra a presidenta Dilma e contra o movimento social nesse país. Eles se esquecem o papel que eles estão cumprindo. Passaram 15 anos falando mal do Chaves e da Venezuela. E eles estão agora tentando transformar o Brasil numa sociedade dividida meio a meio, como foi feito na Venezuela. E nós queremos dizer para todos, sem nenhuma distinção, não irão transformar esse povo maravilhoso, que tem orgulho de andar de vermelho, num povo raivoso, num povo odiento, num povo que não gosta. Nós não consideramos aqueles que botam uma camisa amarela e vão para a Avenida Paulista fazer protesto, nossos inimigos. Eles apenas são desinformados. Eles apenas não gostam de política. Eles apenas negam a política. Eu vejo a diferença do que eles fazem e a diferença do movimento que nós fazemos. Nós temos orgulho de gostar de política, nós temos orgulho de fazer política e nós temos orgulho de dizer que fora da política não acontecerá nada na história desse país. Me dê um exemplo na história da humanidade. Em algum momento que se negou a política, se deu resultado. A Itália, quando se negou a política, surgiu Berlusconi. Ou seja, a história mostra de forma categórica que não existe saída para a sociedade fora da política. Eu não estou dizendo que é no PT, no PCdoB, no PDT. Eu não estou dizendo qual é o partido. Não importa qual o partido. Mas se não tiver organização política, será o fim de qualquer possibilidade de se construir uma democracia com instituição forte. E eu fico pensando o que a Dilma incomoda tanto ele. A Dilma deveria estar incomodando a nós, que não gostamos do pacote, sabe, de reforma que ela apresentou no final do ano. E nós não nos incomodamos. Nós queremos mudar. Nós queremos ajudar a Dilma mudar. Nós queremos ajudar ela a fazer uma política que possa ser expectativa de esperança para o nosso povo. Nós não queremos um ajuste que só fala em corte. Nós não somos tesouria. Nós queremos um ajuste que fale em crescimento. Temos que ajudá-la a fazer. E é por isso que quando ela me convidou para ir para o governo, ela tinha me convidado em agosto. Eu não aceitei. Eu não achava que era legal. Falei, puxa vida, se Fidel e Che Guevara não couberam dentro de Cuba, como é que eu e Dilma vamos caber dentro do Palácio do Planalto? Aí eu pensei, vai caber. Vai caber porque o Brasil é maior do que o Lula, o Brasil é maior do que a Dilma, o Brasil é maior do que o governo. O Brasil é a razão pela qual a gente tem que fazer todo o sacrifício para recuperar a autoestima desse povo, para recuperar a coisa mais sagrada do povo brasileiro, que é ter alegria, que é acreditar no futuro, que é ter esperança. E eu tenho esperança sempre, porque eu sou filho de uma mãe muito pobre e não foram poucos os domingos que eu ficava em casa sem ter o que comer e a minha mãe lamentando na beira do fogão, e a gente sempre tem a esperança que é melhorar. E eu sei, companheiro e companheira, eu sei o que nós fizemos nesse país. Eu tenho consciência que não existe exemplo na história recente da humanidade de um governo que conseguiu fazer a revolução social que nós fizemos em 12 anos, sem dar um único tiro, sem implicar uma única briga, apenas tratando aquele do andar de baixo com respeito, apenas colocando jovens da periferia, negros e negras, pobres, homens e mulheres, na universidade brasileira. Eu sei, eu conheço dezenas de depoimentos, Bebel. Dezenas de depoimentos
de meninas mais pobres, que foram para a universidade fazer o ProUni. E chegava na sala de aula, elas eram tratadas com preconceito por aquelas que pagavam. Pessoas, ao invés de ficar felizes porque tinha uma pessoa humilde do lado delas, estudante, elas ficavam com raiva. E as pessoas mais humildes, ao invés de ficarem com raiva, resolveram estudar e ser mais competentes do que os que estavam lá com ódio. Ao invés de ficar com raiva, a gente estudou mais. E por isso, em 15 áreas, os estudantes do ProUni foram melhores do que o restante dos estudantes brasileiros. Numa demonstração de que não existe rico mais inteligente do que pobre. O que existia, na verdade, era que nesse país a gente já sabia que quando nascesse uma criança da periferia, filho de trabalhador, essa criança teria que no máximo fazer o 2º grau e tinha que trabalhar. E quando nascia um filho do grafino, ia fazer pós-graduação em Harvard, na Sorbonne, não sei aonde. Pois bem, nós acabamos com isso e demos oportunidade para pessoas que quiserem estudar. Apenas oportunidade. Não foi feito nenhum milagre. Obrigado pela água. Então, queridas companheiros, vezes fico vendo o tratamento que eles dão para Dilma. Eu não me conformo desde a abertura da Copa do Mundo. Eu não me conformo. Eu fiz oposição 40 anos nesse país. Vocês nunca viram eu falar um palavrão, ficar ofendendo as pessoas. E quem estava ofendendo a Dilma não era povo da periferia, gente desempregada com fome, era parte da elite desse país que estudou nas melhores escolas, mas não aprendeu educação, porque educação a gente não aprende na universidade. Educação a gente aprende dedicada com o pai e com a mãe da gente. Olha, companheiros e companheiras, eu não sei como é que você se sentiu ontem. Eu, sinceramente, ontem eu fiquei pensando, eu acho que essa delação premiada está me cheirando a um Big Brother. Porque ontem eu vi uma notícia de que uma empresa tinha prestado delação premiada. Essa empresa é de Minas. Sabidamente, essa empresa é muito ligada aos tucanos. E eu fiquei pasmo, porque na hora que aparece na imprensa, não aparece o tucano. Eu fico pensando, mas será que esse PT é tão besta assim? Será que a empresa tem 2 cofres? Um cofre de dinheiro benzido, bom e sadio, e um cofre de dinheiro podre. E o PT só vai no podre. Ô, Falcão, porra, Falcão. Ô, Falcão. Manda o nosso pessoal pegar um pouco de dinheiro aonde os tucanos pegam. Não, olha, eu acho, Rui, pelo amor de Deus, manda o PT pegar dinheiro, manda seguir um tucano e vá atrás dele. Porque eu acho que ele pega na sacristia. Ou ele vai no dízimo. Quando está arrecadando o dízimo, está lá os tucanos pegando dinheiro. E o PT não aprende, Rui. O PT, gente, o PT precisa aprender. Aí só no cofre bom, o cofre de dinheiro limpo, dinheiro bem honesto. Porque do jeito que tá mal. Do jeito que tá, Rui Falcão, eu não aguento mais.
Não, mas a merenda não é problema deles. A merenda é um problema que vocês não sabem cuidar da merenda. É os funcionários que não sabem cuidar. Sabe, aquilo é culpa de vocês. É culpa do governo. Aquilo é culpa do governo. Então, gente, olha, o momento que nós estamos vivendo exige muita reflexão e muita paciência. Eu tenho uma coisa comigo que eu queria repartir com vocês. Eu digo sempre que o maior patrimônio que eu tenho na vida, o maior patrimônio que eu tenho na minha vida, foi me dado por uma mulher analfabeta, que sem reclamar da vida, teve 12 filhos, 4 morreu e cuidou de 8. E a minha mãe dizia que a gente precisava aprender a andar de cabeça erguida e nunca baixar a cabeça. E nunca. Eu, quando tinha 12 anos de idade, eu estudava num colégio. Naquele tempo eu fazia admissão. A juventude nem sabe o que é isso mais. Fazia admissão que era para entrar no ginásio. Bem, quando eu saía da escola, meio-dia, eu passava ali na Vila Carioca, numa feira. Naquele tempo, não tinha maçã no Brasil, era uma maçã argentina que vinha embrulhada num papel azul, numa caixa. E eu tinha uma vontade de comer uma maçã daquela, uma vontade. E eu passava na feira, eu falava, eu vou pegar uma maçã. E naquele tempo, feirante não matava a criança que roubava a maçã. Hoje até mata, mas naquele tempo não matava. E eu ficava olhando a maçã, a água escorria na minha boca. E eu falava, hoje eu pego, hoje eu pego. E por que eu não pegava? Eu não pegava com medo de envergonhar a minha mãe. Eu não pegava com medo de envergonhar a minha mãe. Eu tinha um tio que tinha um bar. E eu tomava conta do bar quando ele ia ao banheiro. Eu nunca tinha conseguido chupar um chiclete americano. Esse chiclete de bola que nós falamos hoje, naquele tempo, chamava chiclete americano. Ping-pong, não sei. E tinha lá aquelas caixas de chiclete. O meu tio ia no banheiro, eu ficava pensando, eu vou encher o bolso, quando ele vier eu dou no pé. E eu não pegava para não envergonhar a minha mãe. Pois bem, hoje eu estou com 70 anos de idade. E eles estão tentando atacar naquilo que para mim é mais sagrado. Tentando atacar a minha moral. Eles me deram um apartamento no Guarujá que não é meu. Em algum momento eles vão ter que dar. E se der, Bebel, eu vou emprestar para você levar os professores de São Paulo no apartamento. Eles inventaram uma chácara que não é minha, que é do Jacob Ittari e do filho dele. Inventaram. Em algum momento eles vão ter que me dar essa chácara. Porque para ela ser minha, eu tenho que comprar. Eu tenho que ter uma escritura. Eu tenho que ter um papel. Tem que estar registrado em cartório. Enquanto não tiver, isso não é minha. Mas eles acham que eu estou comprando imóveis em nome de outras pessoas. Eles têm o tempo que quiser para provar. Eu já fui prestar 5 depoimentos. Já fui prestar. E eu digo sempre, eu duvido, sem nenhuma falta de respeito a ninguém. Eu duvido que tenha alguém, um procurador, um delegado, um juiz, que seja 10 centavos mais honesto do que eu neste país. Eu só espero que quando tudo isso terminar, eles peçam desculpa. Eu não quero nada, só a palavrinha, desculpa, presidente, nós nos equivocamos com relação ao senhor. Eu só quero isso. Porque, na verdade, o que eles fizeram é para permitir que pessoas sejam agredidas quando entram no restaurante. É para permitir que pessoas sejam agredidas nos aeroportos. É para permitir que pessoas sejam agredidas na escola. É para permitir que uma pediatra
que não tem capacidade de ser pediatra se recuse a atender uma criança porque o pai da criança é um petista. Esse ódio nunca existiu nesse país e foram eles que fomentaram. Faz muitos anos que eles fazem isso todo santo dia. Às vezes é 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 80 minutos. Eu não sei como é que eles vão viver. A quantidade de mentiras, as loucuras das empresas todo dia, inventando uma mentira atrás da outra e não tem consequência. Destilando raiva e ódio. Raiva e ódio. E eu não vejo outra razão, a não ser pelas coisas boas que nós fizemos nesse país. Eu não vejo outra razão. Nós nem fizemos tudo o que queríamos fazer. Por exemplo, a regulamentação dos meios de comunicação, porque não pode esse país continuar com 9 famílias mandando na comunicação desse país. Eu, Bebel, quero que você saiba que o que nós fizemos na educação é apenas o começo de uma revolução que tem que acontecer nesse país. Porque esse país nunca será uma nação grande e soberana se a gente não colocar a educação como prioridade. Porque a educação é o que dá consciência e independência. E eu falo sobretudo para as mulheres. Uma mulher bem formada, que ganha um salário e que tem emprego, ela não casa porque precisa de um prato de comida, ela casa porque gosta do parceiro, e se ele não gostar, ela vai largar dele. É por isso que nós queremos formar as pessoas, porque o Brasil tem que ser exportador de conhecimento, de inteligência, e não apenas exportador de soja ou de minério de ferro. Esse país pode muito mais, e nós provamos isso. Nós provamos que é possível as pessoas que comiam 2 pés de frango comer um frango inteiro. A gente provou que as pessoas que estavam comendo músculo ou carne de segunda podiam comprar 1 quilo de filé. A gente provou que as pessoas que visitavam seus parentes no Nordeste de ônibus puderam começar a viajar de avião. A gente provou que as pessoas mais humildes podiam comprar um carro. A gente provou que as pessoas do interior poderiam ter luz. E é por isso que o Luz para Todos colocou energia na casa de quase 4,5 milhões de famílias que viviam nas trevas no século XVIII. Eu acho que é isso que incomoda. Não pode ser outra coisa. Eu fico perguntando qual é o mal que nós fizemos para tanto ódio. Qual é o mal? Será que de repente aquele prédio da Fiesp ficou defensor dos trabalhadores e a CUT virou inimiga dos trabalhadores? Será possível? Será possível que de repente os demônios viraram santo e os santos viraram demônio? Será que a gente não se dá conta do que está em jogo nesse país? Ele tinha um projeto para 20 anos. Nós cortamos com 8. Eles imaginavam que eu ia fracassar com 4. Não fracassei. Eles pensavam que eu ia fracassar com 8. Não fracassei. Eles pensavam que a gente não ia eleger a Dilma. Elegemos. Eles pensavam que a gente não ia reelegê-la. Reelegemos. E agora o que eles querem? Vamos destruir. Porque senão esse desgraçado desse Lula pode querer voltar e nós não podemos permitir. Olha, eu quero dizer para vocês, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que pode acontecer nesse país, Bebel. Grave. Todo mundo sabe que impeachment só é legal se tiver crime de responsabilidade. Impeachment
sem crime de responsabilidade é golpe. E quem quer golpe é porque quer encurtar a sua chegada ao governo. E eu queria dizer ao companheiro Temer, eu queria dizer com todo respeito, se quiser chegar à presidência, disputa uma eleição como eu disputei tantas e perdi tantas. E a melhor forma de disputar uma eleição, a melhor forma de ganhar e chegar ao poder é disputar uma eleição. Por isso, nós não podemos permitir que haja golpe. Nós não podemos permitir. Bebel, você já leu o programa Uma Ponte para o Futuro? O programa Uma Ponte para o Futuro, que o PMDB está apresentando, diz o seguinte: o orçamento será um orçamento que vai partir de base zero. A base zero significa o seguinte: todo ano não tem verba garantida para a educação. Todo ano o Congresso tem que votar verba para a educação. Todo ano o Congresso tem que votar verba para a saúde, que hoje estão garantidos na Constituição. Eles querem tirar para votar a cada ano, inclusive votar a verba de políticas sociais. Esse é o presente que eles querem dar para o povo brasileiro. E nós aprendemos que se tem uma coisa sagrada, é a gente governar com a participação do povo. É a gente participar fazendo conferência nacional. É a gente participar ouvindo as pessoas. Por isso eu me orgulho de, no meu governo, ter feito 74 conferências nacionais, onde as pessoas decidiu que políticas públicas a gente ia implantar nesse país. Eu, companheiro, quero terminar dizendo para vocês o seguinte: eu estou voltando a ser o Lulinha Paz e Amor. Eu não vou ficar com raiva quando eles me ofendem. Não vou ficar com raiva. Agora, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não há nada nesse país, a não ser Deus. E se eu cometer uma bobagem qualquer, não há nada nesse país que vá me fazer voltar a baixar a cabeça, porque eu nasci numa região em que a gente é de cabeça baixa. Aqueles que têm medo, aqueles que pregam ódio, aqueles que querem ferir a democracia de forma sangrenta, aqueles que estão preocupados com a continuidade de um projeto que provou que esse país pode ser muito melhor. O nosso adversário nem se conforma de eu ser o presidente que não tem diploma, que tem mais título de doutor honoris causa aqui do país. Eu acho que eles ficam. Então é o seguinte, gente: não há hipótese de eu ficar quieto nesse país a não ser a morte. E a morte é inevitável. Portanto, eu quero que vocês saibam o seguinte: ninguém vai me fazer baixar a cabeça nesse país. Pode, sabe, pode ter o que quiser. Eu vou continuar indo para a rua, vou continuar defendendo a democracia e vou continuar dizendo para vocês: aonde tiver um brasileiro ou uma brasileira para defender a democracia, para defender a verdade, para defender o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar, para defender o direito ao acesso à cultura, para defender o acesso à educação, pode saber que o Lula não está morto, ele está mais vivo do que nunca, e por isso eu quero dizer: não vai ter golpe nesse país. Não podemos deixar ter golpe. Um abraço e até a vitória, se Deus quiser.